Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia, comigo, professora Jéssica Fazanha, para as turmas do quinto ano A e B. Preparem-se para essa aula. Peguem o livro didático, busquem um lugar calmo, estejam com o estojo sempre em mãos e prestem muita atenção. Nós estamos distantes fisicamente, mas o nosso compromisso com o aprendizado permanece. Nós estamos juntos por um mundo melhor. Hora da correção. Nós iniciamos a aula do dia com a correção do exercício da aula passada. Na aula passada, eu deixei um gráfico a ser observado por vocês sobre a população urbana e rural entre os anos aqui que foram discriminados, de 1940 a 2015. E pedi para que vocês completassem as lacunas. Então, a letra A. Em 1940, a população rural era maior do que a urbana. Letra B. A população rural era menor do que a população urbana em 1980. E a letra C. A população urbana aumentou de 1940 a 2015. Então, nós vimos aí mudanças no crescimento populacional entre as áreas urbanas e rural no decorrer da passagem dos anos, ok? Feita a correção da aula passada, nós vamos iniciar a aula de hoje, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos da página 309 até a página 313. Na página 309, nós vamos falar um pouco mais a respeito da grande quantidade de pessoas que veio aqui para as grandes cidades. Então, lá na página 309, o título é Crescimento da População Urbana no Brasil. Nós estamos falando sobre esse tema já há algum tempo, porque para entendermos bem a geografia do lugar onde nós moramos, a geografia do Brasil, também é preciso falar sobre população. Então, nós falamos muito sobre o crescimento populacional. Aqui se deu o início da população e depois o seu crescimento. Nós vamos falar agora de um momento muito importante na história, que ficou conhecido como êxodo rural. Foi quando as pessoas do campo resolveram vir em massa para as grandes cidades. Então, êxodo, eles queriam se colocar adiante, para cima, melhorarem. Então, eles vinham para as grandes cidades. Essa mudança de localização, essa busca das pessoas do campo para terem vindo aqui para a grande cidade, também se deu primeiro pela mecanização do campo. Então, conforme o campo adquiria mais maquinário, menos mão de obra era necessária. Então, quanto mais a tecnologia chegava no campo, mais máquinas eram utilizadas, menos pessoas precisariam trabalhar. Então, muitas pessoas sem emprego, sem trabalho, sem perspectiva, vinham para as grandes cidades em busca de trabalho. Outra coisa que atraía os trabalhadores era a indústria. Então, as grandes cidades começaram a ter muitas fábricas e muitas indústrias têxteis, em que milhões e milhões de pessoas eram contratadas para trabalhar em escala nessas indústrias. Então, isso atraía muita gente do campo que estava lá sem emprego, que vinha para cá em busca dessa jornada aí de trabalho. Depois vem a qualidade de vida. Então, nos períodos de seca no campo, as pessoas passam por grandes desafios e muitas necessidades. Então, eles vinham para as grandes cidades em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores escolas para as crianças e vinham com esse sonho. Depois disso, nós vemos que na página 310, vamos passar aqui para frente agora nos slides, página 310 fala sobre o crescimento desordenado das cidades. Então, as cidades, elas estavam em crescimento. Só que esse intenso fluxo de pessoas que vinha da área rural para cá, para a área urbana, causou muitos problemas. Problemas estes que nós convivemos com eles até hoje, que não foram solucionados. E continuam chegando mais e mais pessoas em busca de, muitas vezes, desses mesmos sonhos. Então, nós vemos hoje, e vimos desde o início, o transporte coletivo que é ineficiente. Então, é um transporte que não consegue atender a todas as pessoas com qualidade. Então, superlotados, com pouco espaço, pouca qualidade no transporte. Nós temos os problemas ambientais, porque a produção de lixo aumentou muito. Então, se a população aumenta,
com certeza e consequentemente a produção de lixo aumenta junto. Então aí essa grande quantidade de lixo, ela causou um sistema precário de coleta. Então as coletas passaram a não dar conta de tanto lixo que é produzido e nem de onde colocar tanto lixo. Então, por isso é tão importante conscientizar as pessoas e nos conscientizarmos da separação de lixo, da reciclagem, porque já não há espaço para o tanto de lixo que produzimos. Por isso, tantas campanhas, né, principalmente em relação a plásticos, canudos, sacolas, que são materiais que realmente demoram muito para se dissolverem. Na página 311, também continuam os problemas que surgiram com esse crescimento exacerbado da população, que fala sobre o emprego insuficiente. Então, existem muitas pessoas desempregadas nas grandes cidades, mesmo se tratando de grandes metrópoles. Ainda existem pessoas que não conseguem trabalho. E aí, buscam por atividades autônomas, que é quando ele sozinho, por si só, produz o seu próprio sustento. Também temos a falta de infraestrutura e ocupação irregular. Então, não existem casas e moradias adequadas para todos. As pessoas acabam tendo que fazer as suas moradias em lugares de risco, em lugares perigosos, porque não têm condições de construírem, comprarem ou pagarem aluguel de suas próprias casas. Todos esses problemas vieram decorrente desse aumento populacional e desse êxodo rural em que muitas pessoas vieram para cá com o mesmo objetivo e a cidade não cresceu e não se preparou para esse crescimento tão rápido, certo? Feito isso, nós vamos para a atividade. Na 312. A página 312 pede para que vocês leiam essa manchete e depois respondam as questões. A letra A diz o seguinte: a manchete acima relata um tipo de problema vivido pelas populações de algumas cidades, que cresceram em ritmo acelerado. Quais condições podem motivar as pessoas a construírem suas casas em áreas de risco de deslizamento de terra? Então, você vai fazer a junção dessa explicação que eu acabei de dar sobre a aula com a leitura das páginas, que é preciso que você leia, porque eu expliquei e você precisa ler o texto, para que você me diga o que leva as pessoas a construírem suas moradias em lugares de risco, com ameaça de desabamento. Então ela sabe que ali é perigoso, ela sabe que ali corre risco. O que leva as pessoas a construírem ali? Isso está no texto, isso está na explicação, e você também pode saber um pouco disso já a respeito, por assistir em jornais e revistas. A letra B pede para que vocês pesquisem em jornais, revistas ou na internet algumas informações sobre outro tipo de problema, que não foi citado aqui. Problema na área urbana, que seja diferente dos que nós apresentamos. E aí você anota abaixo esse problema que você pesquisou no Google e viu que não foi falado aqui. Então, joga lá na internet problemas urbanos das grandes cidades, ou problemas urbanos de São Paulo. E aí você olha os problemas e pega o que não foi citado no livro e coloca aqui, tá bom? A letra C já pergunta a sua opinião. Por isso que é preciso você compreender sobre o assunto que estamos falando para que você consiga gerar a sua opinião, o que você pensa a respeito. Então, em sua opinião, quais seriam as soluções possíveis para os problemas que você pesquisou? Então, você acabou de anotar na questão anterior um problema que não foi citado no livro. E na sua opinião, para esse problema que você pesquisou, qual seria a solução? Escreva no espaço abaixo e depois você apresenta para mim no e-mail, ok? Lembrando que a aula do dia sempre é corrigida na próxima aula dessa matéria, ok? Depois, eu preciso que vocês leiam a página 313, que é um resumo do que nós estudamos nesse módulo, tá bem? Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço o empenho, a dedicação, agradeço muito por estarmos juntos nessa jornada e pelo apoio de toda a família. Por hoje é só, um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau, tchau!